Existem reformas pequenas, médias, grandes, mas também existem reformas totais. E é desse tipo que a gente vai tratar hoje na entrevista do nosso canal. Se você quer dicas interessantes para fazer uma reforma completa num apartamento antigo, acompanhe o nosso bate-papo com a Rebeca e o Denis de Cuiabá, que eles vão contar como praticamente remodelaram inteiro o AP deles. Você não perde por esperar, a entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Rebeca e o Denis, que vão falar para a gente um pouquinho da incrível reforma que eles fizeram num apartamentozinho onde eles moram hoje, em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Eles prepararam essa mudança toda para morar, quando eles casaram e se mudaram para esse apartamento. Gente, obrigado pela disponibilidade de vocês de ceder esse tempo para conversar com a gente aqui no canal. E eu já vou colocar uma primeira pergunta para vocês aí, que foi como é que foi a ideia de mudar o apartamento? Porque me parece que o prédio é muito antigo, então a estrutura, a disposição do apartamento era meio complicada, né? Era complicada. Obrigada, Flávio, pelo convite. A gente fica muito honrado de poder partilhar a nossa experiência de reforma do nosso apartamento. Então, a ideia de reformar veio com o pedido de casamento e pelo fato que o apartamento já era do meu esposo Denis, né? Quando a gente namorou, ele já tinha esse apartamento, ele era muito antigo, um prédio de 4 andares, né? Assim, já via ele como mal distribuído, a questão dos espaços em comum, sala muito pequena, muito estreita, uma cozinha separada da sala, uma cozinha até grande, mas assim, que tirava todo o espaço da sala de estar. Foi uma mega reforma, né, Rebeca? Porque vocês praticamente remodelaram o apartamento inteiro. Tirando as paredes externas, houve uma mudança muito grande na disposição dos cômodos, né? Com certeza, eu fiquei com dó dos nossos vizinhos, porque foram 90 dias, 3 meses de reforma, mas assim, graças a Deus, essa parte né, de quebradeira foi pouco tempo, né? Mas foi uma mega reforma e que transformou o ambiente, né? Ele está irreconhecível perto do que era. E reconhecível para muito melhor, né? O pessoal que está assistindo a gente vai poder ver pelas imagens aí. Vamos mostrar um pouquinho de como é que foi todas as mudanças que vocês fizeram nesse apartamento. Só para o pessoal ter uma ideia, ele tem mais ou menos quantos metros quadrados o apartamento? 50 metros quadrados. 50 metros, ok. Falando primeiro da sala, chama muito a atenção que a primeira imagem que eu olhei da sala é aquela do fundo da sala que tem uma porta e uma janela para uma sacada, que é uma estrutura típica de prédios antigos, né? Quem olha a foto até imagina que é um sobrado e não um apartamento. É isso mesmo, ele tinha uma sacada pequena e a sala é bastante estreita. Então, a nossa arquiteta, Thais Rodrigues, ela orientou, né, que nós quebrássemos a sacada e fizéssemos uma sala integrada, o que ampliou o nosso espaço. A gente gosta bastante de receber visitas, de receber amigos para um jantar, um café da tarde, e isso possibilitou que a gente recebesse mais pessoas no nosso apartamento. Nossa, essa mudança, Denis, ela realmente dá uma proporção completamente diferente para o AP, principalmente por causa do envidraçamento, né? Vocês conseguiram ter uma vidraça inteiriça que pega todo o fundo da sala, mais um pedacinho da lateral. Então, isso dá uma luminosidade natural muito legal, né? Muito legal. E nós obedecemos com essa parte da vidraçaria, né, da sacada, nós tivemos que obedecer as regras do condomínio, né? Nós colocamos o vidro com
um isso-filme, né? Não sei nem se é isso-filme, mas enfim, ele tem essa parte mais escura para proteger, né, a sala também dos raios solares, proteger os móveis que incidem bastante sol, mas assim, a luminosidade que nós temos, os nossos vizinhos não têm, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E a mudança na sala, ela não se resumiu só a essa questão mais estrutural. Vocês também acabaram colocando alguns elementos decorativos que ficaram muito legais, né? Essa faixa na vertical de tijolinho branco, pô, ela dá um destaque todo especial à sala, né? Foram vocês que tiveram essa sacada? Quando a gente pensou em reformar, a Thais, a nossa arquiteta, que inclusive é uma grande amiga minha, ela fez uma entrevista conosco, né, perguntando o nosso estilo, perguntando como seria a nossa rotina, né, morando no apartamento, e apresentou alguns elementos, né, e a gente foi escolhendo alguns elementos que nós gostávamos. Então, o tijolinho, eu salvava bastante imagem de Pinterest, né, estava em alta na época, foi em 2018 a reforma, então o meu Pinterest estava cheio de ideias. Então, foi uma decisão em conjunto. Ela achava um elemento muito bacana, porque se você for perceber, a reforma ela é toda clean, né? Foi uma reforma barata, porque a gente usou assim móveis de MDF branco, que é o mais barato do mercado, a tinta branco gelo, branco neve, tudo meio branco. Mas ela foi trabalhando com essas texturas, né? Ela usou o tijolinho, que já dá uma textura, que dá uma quebrada, os elementos de MDF mais tons amadeirados. Então, assim, a gente foi era conjunto. Eu queria mais pro branco, né? Tem gente que coloca outros tons, mas eu queria mais pro branco para dar essa sensação de paz, de aconchego. E na sala mesmo, tem uma parte de mobiliário bem interessante, tem um rack que vocês fizeram, que ele é modular e uma parte dele acaba se transformando em um grande banco que vocês podem usar no caso de necessidade pelo número de pessoas visitando, né? E já usamos várias vezes, É graças a Deus. mesmo? A gente gosta de receber amigos aqui em casa e para jogar, para comer, fazer um jantar, beber algum drink. E é sempre uma alegria receber esses amigos aqui. Esse rack modular, ele possibilita receber algumas pessoas a mais. Que legal, que legal. E em cima dele, vocês colocaram uma prateleirazinha praticamente de fora a fora na parede, né? Que é bem interessante para colocar controle remoto, essas peças menores, mesmo de decoração, né? Chaves, carteira, porta-retrato, enfim. Isso foi ideia dela, da arquiteta. Isso a gente imagina, né? A gente imagina que quer alguma coisa, a gente tem a necessidade, mas se não fosse a Thaís de dar um start assim. Eu uso muito essa prateleira na sala. Eu acho que ela é bastante prática e funcional. Ela agregou valor aqui no nosso dia a dia. Com certeza, não, sem dúvida nenhuma. E essa ampliação da sala que vocês acabaram tendo ao invadir o que era a sacada antigamente, ela possibilitou que do outro lado vocês tivessem condição de criar uma salazinha de jantar, né? Com uma mesa, cadeiras, tal. Isso deu para vocês essa versatilidade de ambiente. Você tem uma sala de estar em TV e uma outra sala no mesmo ambiente de jantar, né? Quando eu conheci o apartamento sem a reforma, a primeira coisa que eu falei vamos tentar quebrar essa divisão entre a sala e a cozinha, que tinha até uma porta, enfim, bem antigo, né? Bem antiquado. Então, assim, eu falei, vamos ver se é possível quebrar, né? Destruir, desfazer a porta e a parede, para a gente ter esse espaço maior, criar uma sala de jantar. E aí já veio a questão de qual seria a forma dessa mesa para melhor colocação no espaço, para ser uma mesa que possa receber bastante pessoas e que não ocupe tanto espaço, porque ainda assim é uma sala pequena. O desafio era bem grande,
porque o espaço era restrito, a gente queria ter uma área de circulação para as pessoas também. Então, a nossa opção foi uma mesa redonda e que, assim, nos atende muito bem. E nós somos bem felizes também pela estética dela, acho que ela agregou valor aqui no Sem dúvida, apartamento, ela é deixou bonita mais e o bonito. fato de ser redonda tem essa coisa de ser fluida, né? É mais fácil circular ao redor de uma mesa redonda, né? Exatamente, exatamente. Então, existia essa preocupação com a circulação também. O apartamento já era pequeno, mesmo com a demolição de algumas paredes, ainda não era suficiente se a gente optasse por móveis que prejudicassem isso. Aí eu acho que nesse ponto vocês têm a segunda grande transformação, né? Que é a retirada dessa parede que integra, aliás, a retirada da parede possibilitando integrar a cozinha com a sala, porque ela era fechada, né? Uma não tinha relação com a outra. E aí, quando vocês abrem, vocês acabam passando essa sensação de fluidez de uma maneira muito mais clara, né? Isso foi incrível. Aqui, durante a reforma, eu vinha todos os dias na obra e quando retirou a parede da entrada, os vizinhos passavam e você fala, uau, que demais, que incrível! E aí vários outros depois quiseram também demolir essa parede, porque verificaram as vantagens disso. É algo que todo mundo que passou e viu, ficou muito concreta essa vantagem. Quando você tem imóveis menores, essa integração, ela só traz benefícios, né? Quando é maior, tudo bem, você pode ter os espaços fechados, separados, mas se você não tem essa grande possibilidade de espaço, a integração, ela torna as coisas mais práticas, né? Exatamente. E na época, Flávio, a reforma foi em 2018, a demolir a sacada era uma coisa que já tinha sido feita para alguns outros vizinhos, né? Então, fazê-lo era tranquilo, a gente sabia que era possível fazer, porque é um apartamento que, como ele é da década de 80, ele é bem antigo, não há mais planta original do condomínio, do bloco, né, do apartamento. Então, para a gente demolir essa parede que divide a sala com a cozinha, nós tivemos que contratar um engenheiro para fazer um laudo, para fazer, né, aquela escavação para ver se era uma parede estrutural, né? Então, assim, a gente teve todo um cuidado para poder quebrar, porque a gente não sabia se era estrutural, se até que ponto a gente poderia demolir. Era uma parede que tinha um quadro de energia. Então, tudo a gente teve que fazer com cuidado para não prejudicar a estrutura do prédio, né? E aí vocês tiveram uma sacada super interessante, que foi fazer na divisória essa meia parede, né, uma parede pequenininha de madeira ripada, que acaba funcionando meio como um biombo, assim, e esconde justamente a geladeira. Vocês conseguiram colocar a geladeira aí, que é o eletrodoméstico que ocupa mais espaço dentro da cozinha, né? E ficou como uma delimitação, né, entre os espaços. Eles estão integrados, mas tem essa delimitação com o ripato. Ele é de MDF, com uma tonalidade que imita madeira, e que essa ideia, essa sacada, não foi nossa. A gente queria algo que fizesse essa divisão, mas a Thaís, ela trouxe essa ideia que deu um charme, né? E combina com os outros elementos da sala, com as prateleiras da cozinha. Então, assim, deu todo. A gente olha, vê que é um espaço integrado, mas que tem uma leve divisão. É muito bacana. Deixou mais aconchegante. Muito legal, muito legal. Na cozinha, então, aí teve uma mudança grande, porque vocês inverteram a aprumada, né? Vocês trocaram o lado do encanamento hidráulico, que foi uma sacada legal, porque deu para vocês trabalharem muito melhor a parte da pia e a parte dos móveis, né? Exatamente, ela deu essa ideia. A gente percebia que não fazia muito sentido ficar a parte das pias, né? Dá para perceber que tem um projeto
planta original tinha uma muretinha que dividia a lavanderia e não fazia sentido, porque não dava essa continuidade. Então, a gente pensou em é, trans, transportar toda a parte hidráulica, as pias, tanto da cozinha quanto da lavanderia, para o outro lado, para outra parede, né? E transformar aonde era a pia numa bancada mais seca, para a gente, né, ser um suporte na hora de você cozinhar, na hora de receber um bifezinho, né? Essa foi a ideia. Então, assim, ficou uma sensação de amplitude também na cozinha, porque a gente tem uma circulação melhor, sem mureta, sem nada do tipo. E foi essa a parte que a gente teve, a parte mais delicada, não foi nem quebrar a parede, saber que vai dar tudo certo nessa mexer nas tubulações de água, de esgoto, enfim, não ter problema com o vizinho, estourar cano de ninguém, enfim, foi a parte mais delicada, mas graças a Deus o nosso pedreiro, ele era sensacional, ele fez tudo com atenção, o desnível para que a água pudesse correr. É para essas situações, né, Denis, que a gente percebe que a assessoria de um profissional pode fazer toda a diferença, né? Com certeza. E adequou a um layout mais moderno no nosso apartamento. Todos os apartamentos modernos que nós visitamos, antes de reformar, a gente cogitou comprar um apartamento novo, mas a alta dos preços e vendo que aqui poderia ficar bem bacana, fez com que nós optássemos pela reforma. E hoje eu não me arrependo de forma alguma, porque o apartamento ficou da forma como nós gostaríamos. Ficou assim a nossa cara. E dá para perceber que vocês fizeram um uso super potencializado do espaço de armários, né? Tudo onde dava para colocar armários na cozinha, vocês acabaram colocando. Deu para usar todos os espaços, até com algumas sacadas incríveis. Essa do bebedouro eu nunca tinha visto. Achei uma baita sacada. A gente também, a gente nunca tinha visto a do bebedouro, a do botijão de gás, porque aqui não é gás encanado, a gente tem um botijão, gente, o armário onde a gente coloca vassoura, rodo. Então, assim, nós leigos, quando a gente está reformando, a gente não se atenta a esses detalhes, né, os proprietários. Então, assim, a sacada de esconder o galão de água, de esconder o botijão, que são coisas assim, que são meio gritantes, que a gente não quer mostrar para os nossos visitantes, enfim, convidados. Então, assim, e é uma coisa que é prático, é só você abrir o armário, trocar o galão, fechar, pronto. Ele até parece um bebedouro purificador de água, né? Não parece ter um galão ali. Quando eu vi a foto, eu falei assim, não é possível. Eu achei que o bebedouro era só aquela parte de baixo e que o armário era um armário normal. A hora que abriu o armário, que eu vi o galão, eu falei, olha que sacada. E as outras coisas que nos ajudam, os armários que tem gavetões, são muito bons no dia a dia, colocar panela, né? Então, assim, tudo foi bem pensado e planejado para o nosso dia a dia, a altura dos armários. Então, assim, como é um apartamento pequeno, a gente sabe que ao longo dos anos da vivência de uma família, a gente vai acumulando coisas, né? Então, foi um dos pontos que a gente pediu para a arquiteta, termos bastante armários, termos uma biblioteca que nós, né, por conta dos nossos estudos, nossos trabalhos. Então, a cozinha, ela nos atende hoje plenamente. Então, assim, às vezes a gente está em poucos minutos, a gente organiza, guarda tudo, esconde tudo, limpa tudo. É um apartamento super prático, eficiente de arrumar, de limpar. E essa bancada seca, como você citou, Rebeca, ela é interessante na cozinha porque ela permite que mais de uma pessoa trabalhe ao mesmo tempo ali na cozinha, né? Se de repente você está com mais alguém ajudando a cozinhar, a fazer comes e bebes ali e tal, isso possibilita você ter duas pessoas ao mesmo tempo, né? Exatamente. E com o espaço que nós tínhamos antes, era praticamente impossível, né? O layout. Então, a circulação ficou muito melhor. E
possibilita 2, 3 pessoas estarem no mesmo ambiente, mesmo que pequeno, trabalhando, né? Então, ficou excelente. Legal, legal. E me corrijam se eu estiver enganado, mas eu acho que a opção pela cor branca nos armários, ela dá uma diferença razoável em termos de preço, né? E com a concha, com os puxadores de concha, ficou show de bola. Foi uma das coisas que a gente pediu para a arquiteta. Nós estávamos preparando para casar, né? A reforma aconteceu concomitantemente com os preparativos do nosso casamento. Então, dinheiro é uma coisa que não estava sobrando. E quando nós fizemos cotação, orçamento, né, com as empresas de imóveis planejados, então era cada orçamento assim que nos assustava. Então, quando a gente pensou nos móveis, a gente pensou no mais barato. O branco, sem dúvida, é o mais em conta quando, né, a gente vai fazer um orçamento. E os puxadores dão o detalhe, dão o tchan do móvel, né? Tem uma delicadeza, trazem todo o estilo do apartamento, né? Combina, casa. E aí, na cozinha, tem a integração com a lavanderia. E eu queria perguntar para vocês, porque isso, muitas vezes, para quem está reformando ou mesmo construindo, é um ponto de dúvida. Pô, será que funciona legal integrar a cozinha com a lavanderia? Ou será que tem que ter aquela divisória que muitas vezes é feita de vidro, né? Aquele vidro jateado, tal. Na experiência de vocês, como é que funciona no dia a dia? É super tranquilo? Era uma dúvida minha também, quando eu pesquisava ideias, outros apartamentos, outras reformas. Eu via que alguns tinham essa divisória, outros não. Fiquei muito em dúvida. E para nós foi uma decisão acertada. Deixar tudo conjugado, sem a divisão de vidro. Deu super certo. A gente não tem problema, nós não tivemos problema nenhum em relação à roupa, né? Você está cozinhando. Então, assim, nós temos aquele varal de pé, né? Então, assim, quando nós vamos secar alguma roupa, lavar roupa, a gente não tem problema nenhum por conta de comida, de estar cozinhando. A gente coloca, às vezes, nós temos somos 2 quartos, né? Um é um quarto do casal, um escritório. Então, às vezes, a gente estende as nossas roupas ou na sala, porque incide bastante sol, né? Com a sacada demolida, lá bate bastante sol. Ou a gente coloca no escritório, ou dificilmente a gente coloca lá na lavanderia, né? Estender as roupas. Então, a gente não tem problema com cheiro, não tem problema com bagunça. Os armários nos ajudam muito, armários grandes, que a gente pode colocar os produtos de limpeza. A escolha do eletrodoméstico da lavadora de roupa também é um pouco mais compacto, coube perfeitamente, nos atende muito bem. Então, nós não tivemos nenhuma dificuldade em integrar todos esses espaços. Falando do banheiro, uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito legal, foi uma mudança que parece imperceptível, que foi aquela paredinha que vocês acabaram suprimindo, que tinha uma lateral ali, porque aquilo possibilitou você deslocar a porta, possibilitou vocês aumentarem o tamanho da bancada da pia, né? Sim, a porta do banheiro ela era mais estreita e nós decidimos quebrar um pouco ali a parede, colocar uma porta mais adequada, e aí a bancada da pia também ficou mais confortável, porque uma bancada muito estreita ela fica ruim no uso. E aí hoje ela tem um tamanho perfeito para nós. Com certeza. E até atrapalhava a circulação para entrar, né? Agora você encostando a porta bem na parede, você tem uma circulação mais livre, né? Exatamente. A bancada do banheiro era bem pequena, ela tinha um formato diferente, eu acho que era mais arredondado, se eu não me engano. E quando nós recuamos um pouco essa porta, juntamos ela com a parede, conseguimos colocar uma bancada mais, né, quadrada, a pedra que combina com o restante das pedras, né, da cozinha,
E apesar de ser um banheiro bem pequeno, ele realmente é um banheiro pequeno, eu acho ele pequeno, mesmo depois de 4 anos, eu ainda acho ele pequeno, mas ele ficou com uma bancada, assim, o máximo que a gente conseguiria fazer. A gente usou o espaço, assim, total. Então, é uma bancada bem bacana. E essa sacada a gente não tinha visto até quebrar, né? Até quebrar a parede do banheiro. Aí a gente viu que realmente fazia todo sentido, era necessário. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Já no quarto de vocês, acho que o que chama mais a atenção é o guarda-roupa que ocupa praticamente não, ocupa uma parede inteira, né? Lateral e até o teto, né? É verdade. Quando a gente pensava no quarto, todas as ideias que eu tinha, que eu via no Pinterest, em imagens salvas, enfim, nós entrarmos no quarto e vemos já a cama. E essa parede que eu achava que poderia ficar a cama é a parede que hoje é o armário. Então, assim, eu iria contra a profissional. E ela falou: olha, Rebeca, para a gente maximizar o guarda-roupa, porque vocês não vão ter um closet, o outro quarto seria de escritório mesmo. Ela deu essa ideia de usarmos a parede que tinha a caixa do ar-condicionado. Nós tínhamos o apartamento antigo, então ele tinha aquela caixa de ar-condicionado, então ela tampou e colocou o armário de ponta a ponta essa parede. Nós pegamos a tubulação do ar, colocamos mais do outro lado da janela, também trocamos as janelas, todas as portas, todas as janelas foram trocadas. E aí, quando nós entramos no quarto, já nos deparamos com a cama, né, do lado, e ela já colocou um pendente, algo bem charmoso, bem legal, para dar também um toque especial no quarto, para não ficar tão simples, tão branco, né? E o armário é um tamanho ótimo para a gente. Hoje eu não sinto necessidade de um armário maior, de um closet maior. Ela colocou numa porta um espelho também que vai do teto até o chão, que também me atende muito bem. Então, para mim, fez toda a diferença ela ter pensado nisso, a gente ter feito dessa forma. Legal, legal. Você falou do pendente no quarto, que realmente ficou lindo, é um charme do quarto de vocês, mas me parece que essa parte da iluminação foi uma parte complicada exatamente pelo fato de ter um imóvel antigo, né? Você não tem forro de gesso, já é direto à laje, então, em alguns casos, como esse do pendente, a solução encontrada, a sacada encontrada, foi descascar um pouco do teto da laje, né, do reboco da laje, para conseguir passar o fio do pendente e também na sala, né? Exatamente, isso é algo que eu não imaginava. Uma das opções era nós rebaixarmos no gesso, mas o pé direito aqui do apartamento não é tão alto. Então, se nós rebaixássemos, ficaria Ia um ficar muito pouco, baixo, né? ia ficar muito baixo. E aí os profissionais deram essa sugestão de desgastar um pouco a laje, lógico, sempre sem prejudicar a estrutura, ferragem e Claro, tal, claro. e passar os fios ali na laje mesmo, depois reconstruindo esse caminho. E com isso nós tivemos o pendente aqui da mesa da sala, que nós estamos agora, e o pendente do nosso quarto, que dá um tchan também no apartamento. Até Sem porque dúvida. o forro ele era daqueles chapiscados, sabe? Que é É muito bem característico de apartamentos antigos, né? exatamente. A opção por não rebaixar no gesso foi uma opção mais econômica também e que nos proporcionou arriscar nos trilhos. Foi uma opção, né, de iluminação indireta, da gente iluminar as paredes com um tom mais quente, né, um tom próprio desses ambientes. E era uma ideia que eu não ia optar, porque a moda hoje é rebaixar no gesso, é colocar os spots e tudo mais. É, Agora, os trilhos de correr com as iluminações, né, os spots que você ilumina, ficou muito legal, a gente gostou bastante.
Agora, me digam uma coisa. É claro que vocês não ficam toda hora olhando essas fotos antigas, mas, por exemplo, para me passar esse material, vocês acabaram olhando. Quando vocês olham como era esse apartamento antes e agora que vocês convivem com ele diariamente, que vocês veem a cara que teve, vocês recebem amigos e parentes, qual é a sensação de vocês com essa reforma toda, com o lar de vocês depois dessa reforma? Como vocês se sentem? Gratidão. É extraordinário, assim, é inacreditável. Eu acho que a melhor expressão são os nossos vizinhos, que acompanharam a obra, que a cada passo, falam assim, uau, não acredito nisso, como um apartamento aqui do lado pode se tornar assim. E quem vê o prédio de fora, um prédio simples, não consegue imaginar o que tem aqui dentro. O potencial, né, que ele tem. É um prédio bem localizado e os prédios modernos aqui próximos o valor deles são muito altos, né? Então, assim, você imaginar que você pode ter um conforto, ter aquele apartamento dos sonhos por um preço muito acessível, só dependendo de uma simples reforma com bons profissionais de confiança, é incrível. É você possibilitar a realização de sonhos para todos os tipos de casais, famílias, pessoas. É algo acessível, algo próximo, algo possível, né? Então, assim, para mim, hoje, eu faço questão de olhar essas fotos antigas, aquelas paredes verdes, aquelas divisões, né, mal projetadas para o dia de hoje, e ver que, assim, eu tenho meu Irmãos à Obra, eu tenho meu apartamento dos sonhos. E gratidão também é o que a gente tem a vocês por nos possibilitarem contar um pouco dessa história da obra de vocês, que realmente é incrível, mudou completamente a cara do imóvel. A gente entende quando ouve vocês falando assim, pô, a gente se sente super feliz, é uma realização e tal, porque quem olha como era e olha como vocês transformaram, é um negócio fabuloso. Vocês têm que ficar muito felizes mesmo. E a gente agradece a disponibilidade de vocês de contribuírem com o canal, contando um pouco dessa história da obra de vocês. A gente que agradece o convite. A gente é super solícito quando pedem sugestões, as ideias, né? Conselhos de reforma de obra, porque a gente sabe que é um mundo, né? São sonhos, né, que a gente está falando, não é de dinheiro, nós estamos falando de sonhos. Obrigado, gente. E olha, você que está assistindo aí, se quiser bater um papo com a Rebeca, com o Denis, o contato dele está na descrição do vídeo e também o contato da Thaís, a arquiteta que deu a assessoria para eles, tá? E se você que está assistindo a gente gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Se por acaso você fez alguma obra de construção, reforma ou decoração, entre em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer de contar a história da sua obra. A gente volta na semana que vem com mais uma entrevista aqui no Sua Dica Nossa Obra. Até lá!